A paz do Senhor, Evangelho de Mateus, no capítulo 23 e o versículo 5. E faz todas as obras a fim de ser visto pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos vossos vestidos. Aqui está a oração reprovada por Jesus. Os fariseus, eles agiam dessa atitude, faziam filactérios mais largos, a fim de ser visto pelos homens, para ser elogiados. Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as causas das viúvas, sob pretexto de prolongada oração. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Escribas e fariseus, eles agiam de uma forma hipócrita, isto é, atrapalhando as viúvas, tirando os direitos que as viúvas tinham, mas eles faziam ali orações longas. E diz o texto que eles iriam sofrer um rigoroso juízo. Então esta é a oração reprovada por Jesus. O simples fato de afirmar que está orando, se não estiver em obediência à palavra de Deus, se não estiver em de acordo à palavra de Jesus, torna-se uma oração vazia, torna-se algo que leva a pessoa à condenação, porque toda pessoa que está orando, ele tem um certo conhecimento, e a pessoa está fazendo aquilo para simplesmente ser visto pelas pessoas e ser elogiado pelas pessoas. Isto é uma coisa que tem um alto preço. Mateus 23, 5. Filactério, um objeto sagrado de oração. Então, eles aumentavam para ser visto pelos homens. E podemos ver um outro texto, está registrado ainda no Evangelho de Mateus, ou seria em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 13 e o versículo 16. E será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Então, nesse texto, aqui já aparece a obediência, que é o princípio da oração, a base da oração. Aqui diz o texto que eles iam ter, por sinal, sobre a mão, por frontais, entre os olhos. Aqui era um objeto sagrado para a oração, uma caixinha posto na testa, e nessa caixinha na testa com 4 repartições, e cada repartições um pergaminho, isto parte da lei, e outra caixinha ia no braço esquerdo, ali no rumo do coração, e essa caixinha é uma repartição, e ali um pergaminho, parte da lei. E com estes 2 objetos sagrados, chamado de tefilim, aí a pessoa orava, porque a palavra estava na mente e no coração. Mas a palavra nunca deveria permanecer somente dentro daquela caixinha na testa e também dentro daquela caixinha na altura do coração. Mas a palavra de Deus deveria estar na mente e também no coração. Isto em obediência à palavra de Deus. Isto, a pessoa estava orando, estava falando com Deus e ao mesmo tempo Deus estava respondendo à oração desta pessoa, porque a pessoa estava vivendo em obediência à palavra de Deus. Veja bem, outro texto está registrado em Salmo
17 e o verso 1. Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Então aqui está a oração do salmista Davi. Ele diz: ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvido à minha oração, e não é feita com lábios enganosos. Uma oração feita em obediência. O salmista está falando que a sua oração não é feita com lábios enganosos, com lábios mentirosos, mas está falando de toda a sinceridade. Ou seja, a palavra de Deus está na sua mente e no seu coração, vivendo em obediência à palavra de Deus. Toda pessoa, para orar e ser uma oração aceita por Deus, tem que estar em obediência à palavra de Deus, porque do contrário, a oração não vai passar do teto da igreja. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e o versículo 10, ali diz o texto que tem que ser feito, a vontade de Deus, tanto no céu quanto na terra. Então isto é submissão. Então, os três pilares da oração: obediência, submissão e sinceridade. Êxodo 13, 16, Salmo 17, 1. Nós podemos observar nesses textos a obediência. No Evangelho de Mateus 6, versículo 10, ali está a submissão. A oração deve ser feita dessa maneira, que a vontade de Deus deve prevalecer tanto no céu quanto na terra. No Evangelho de Lucas, no capítulo 40, Lucas 23, 42 a 43, que diz assim a palavra de Deus. Lucas 23, 42 até o 43. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Então, este ladrão da cruz, ele fez uma oração com submissão. Ele foi submisso. Ele foi em obediência à palavra de Deus, baseado nos três pilares da oração: obediência, submissão e sinceridade. Aqui, o ladrão da cruz, ele foi sincero e também ele foi submisso, porque foi: Senhor, quando entrar, no versículo 42, no versículo 43, e disse-lhe Jesus, o versículo 42, é isso mesmo, vamos lá. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, o ladrão da cruz, aqui ele foi o quê? Ele foi submisso, e também ele foi sincero, porque ele reconheceu os seus pecados, reconheceu que era um pecador, e também ele foi submisso. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E no versículo 43 está a resposta de Jesus. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, isto confirmando, que hoje estarás comigo no paraíso. Então veja bem, amados, aqui está o quê? Aqui está os três pilares da oração: obediência, submissão
e sinceridade. E nesses textos nos ensina cada um e nos ensina para cada um de nós, que é muito importante quando vivemos baseado nesses três pilares, que é obediência, sinceridade e submissão. Quando vivemos isto, a nossa oração, ela é válida, porque a palavra de Deus, ela está na nossa mente e no nosso coração. Ou seja, quando falamos oração, a oração que Jesus nos ensinou. O que é isso? Oração que Jesus nos ensinou. A sua palavra na nossa mente e no nosso coração. A sua palavra não é para simplesmente ficar registrado nas páginas, não. Esta palavra deve estar na nossa mente e no nosso coração. É aquilo que Jesus no Evangelho de Mateus disse que devemos obedecer a palavra de Deus. Devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma. Isto é viver uma vida de oração, quando a palavra de Deus está na nossa mente e no nosso coração. E que assim o Senhor Deus possa continuar nos transmitindo a paz e a esperança para cada um, e que a cada momento possamos vivermos esta sinceridade, possamos vivermos esta submissão e esta obediência, e que assim o Senhor Deus possa continuar nos transmitindo a paz e a esperança para todos nós. Amém?